Resta-nos saber, contudo, se as previsões do campo liberal em matéria de economia vão ser acertadas, porque tem muitas críticas que estão circulando. Eu vi recentemente também uma entrevista da Zena Latif falando que o nome do Haddad não era um nome muito bem quisto na economia, que ele não tem muito traquejo político, que deveria ser o Pércio Arida, enfim, fazendo várias críticas a essa situação, pontuando a questão da irresponsabilidade fiscal, vindo com aquele receituário ortodoxo que a gente conhece, que é o receituário que o MBL defende há muitos anos, né? E dentro desse receituário existem as previsões catastrofistas que sempre estão indexadas a certas mudanças econômicas. Então, o que é que se diz? Se diz que se você tiver esse estouro de 190 bi, essa gastança e tudo mais, o que vai acontecer? Vai acontecer inflação alta, vai ter alta do dólar, vai ter uma série de consequências econômicas adversas, e a gente vai estar vendo essas consequências econômicas. Esse é o discurso que, por exemplo, o Kim defendeu contra o Boulos. É o discurso que muita gente defende, o discurso do campo liberal ortodoxo aqui no Brasil. Eu sempre gosto de dizer no News, eu repito isso tem anos, que eu sou um cético em economia. Eu não entendo nada de economia. Nada. Não entendo nada de economia. Nunca li um livro de economia. Acho uma chatice a economia. Saco, não gosto. E não entendo. Só que a gente observa a realidade das coisas. Então, a pergunta básica é, uma vez que o PT aprove isso, tenha condição, tal, estoure o teto, o que vai acontecer? E isso é bem importante para as consequências políticas do nosso campo. Por quê? Se a gente está fazendo uma previsão muito negativa em relação a isso, se essa previsão ela não se confirma, o nosso discurso enfraquece bastante. De cara. Né? Ele estourou tudo e tal, e a economia começou a aquecer. O Brasil começou a crescer. Crescimento que não tinha no governo Bolsonaro começou a existir. Fez uma contramedida, a inflação está relativamente controlada. E aí? Como é que fica? Entendeu? Porque aí é um problemaço. Porque aí em qualquer outro debate, qualquer outro momento que uma pessoa de direita for abrir a boca para falar, não, veja bem, a responsabilidade fiscal, a regra de ouro, blá, 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 o esquerdista vai dizer, tá, cala a boca aí, não tem nada disso não, você é uma conversa fiada, o Brasil está crescendo, não está vendo? Então a nossa medida funcionou, ela está funcionando na realidade. Você, liberal, é que tem uma análise descolada da realidade, você está pensando em termos abstratos, e você não está pensando no social, porque todo liberal é dinheirista, gosta de rico e tal. Ele, assim, essa galera de esquerda vai vir com essa crítica e ela vai ser muito forte, ela vai chegar muito forte. Então, é fundamental, é triste dizer isso, mas é fundamental para o nosso campo que o governo do PT comece errando. A gente precisa ver um início do PT problemático. Não pode ver um início vitorioso. Ah, passou tudo e as coisas estão boas. Não, a gente tem que ver problemas, a gente tem que ver crise, a gente tem que ver inflação descontrolada. Essa é a verdade. Não que nós queiramos isso enquanto cidadãos, né? Logicamente, a gente quer o bem do Brasil. E o bem do Brasil significa, seja qual for o governo que esteja no poder, que ele governe bem. Então você quer o bem do Brasil, porque você quer o bem das pessoas. As pessoas estão em situação de vulnerabilidade alimentar, elas estão com a vida delas complicadas, não terem emprego. Então a gente quer que elas vivam bem. Só que viver bem sob um governo que é antagônico aos nossos ideais significa ser obrigado a fazer certos recuos. E esses recuos táticos, até de pensamento e de ideia, pode ser uma coisa que a gente tem que fazer aí nesse ano de 2023. Eu não sei. Eu estou assim, muito curioso. Confesso que eu estou bem curioso mesmo para ver todas essas especulações econômicas se concretizarem. Eu quero, inclusive, eu gostaria que o PT fizesse um governo mais à esquerda, sabia? Eu não queria que o governo do PT fosse um governo muito ortodoxo, e ele convidasse, sei lá, o Marcos Lisboa lá para tocar alguma coisa. Não, não quero não. Eu quero que quem toque é o Fernando Haddad, é sério, eu quero que ele bote heterodoxos, eu quero que ele rompa as reformas, eu quero ver isso aí. Quero ver na prática o discurso concreto. Porque quando o discurso não se realiza, sempre fica aquela desculpa, que é uma desculpa, por exemplo, que a gente via com o Bolsonaro.
Com Guedes, na realidade. A gente está tentando, mas não consegue. Então, quer dizer, se você conseguisse fazer, as coisas iam ser ótimas. Como você não consegue, as coisas estão uma merda. Essa é a lógica. Então, não. O PT está tentando, consiga, faça o seu receituário e vamos ver na prática se funciona ou não. Se funcionar, a gente vai ter que mudar de ideia. Eu mesmo mudo de ideia. Estou fazendo promessa aqui. Se o PT fizer tudo que ele quer e o Brasil começar a crescer e tal, eu vou estudar um pouco de economia e a minha posição em termos de economia não será liberal. Será uma posição mista, mesclada, sei lá o quê. Porque o que interessa é o fato. O fato precede a teoria. O fato tem governo, tem regência sobre a teoria. A teoria que tem que se adaptar ao fato. Bom, passar a bola para você continuar aí, Ana. Não, perfeito, Ricardo. Não tenho nada a acrescentar. Cara, concordo 100%, na verdade. Assim, eu acho que assim, o que impede essas estripulias do PT de dar certo, cara, eu até levantei isso aqui em algum MBL News recente, que eu falei, cara, falavam assim, muito se falou, olha, né, o teto tal, tem o teto de gasto, não pode fugir dele e tal. O Bolsonaro foi lá meter a PEC kamikaze. E foda-se. Agora o PT vai estourar o teto do foda-se. Qual que é o limite disso? Meu Deus do céu, não tem limite, então. Né? Pode ficar gastando feito maluco. Pô, é óbvio que não. Né? Assim, me parece lógico que não. Por isso que me parece lógico que vai dar errado. Mas, né, não sei. Vai que ele começa a gastar e o Brasil começa a crescer e o consumo aumenta. Eu acho que não, né? Porque acho que a lógica que a gente vê nos outros países, que a gente já viu aqui, é de que isso vai dar merda. Assim, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o Bolsonaro estourou o teto e tal, mas a situação não está boa. A gente tem inflação alta, a gente tem juros altos no Brasil, né? A gente tem vários problemas econômicos, o desemprego é alto. Então, a situação hoje não está boa e o Bolsonaro, importante que se diga, não seguiu nenhum receituário liberal ortodoxo. A despeito do Paulo Guedes ficar lá no ministério fazendo se sabe lá o que, quer dizer, a gente sabe o que ele está fazendo, está ganhando dinheiro, né? Para ele. Então, a despeito do Paulo Guedes estar lá se beneficiando, se locupletando, eu gosto dessa palavra, né? Os professores de esquerda adoravam isso, locupletando. Apesar disso, não houve receituário ortodoxo no governo. Porque lá atrás, eu acho que em 2020 já, o governo Bolsonaro deu uma guinada grande. Passou a reforma da Previdência, que foi a única reforma efetiva que houve, e começou a coisa vir para um nacional, não sabe, um nacional liberalismo, uma coisa meio assim híbrida, né, de mexer, de intervir. Então, várias vezes ele quis intervir, interveio, né, em estatais, na Petrobras, em valor disso, valor daquilo, estourou o teto, meteu o Auxílio Brasil, tal. Ele foi tocando o barco circunstancialmente, de acordo com os interesses eleitoreiros e de popularidade que ele via que estava subindo. Então ele fazia um negócio, ele via a popularidade dele subindo e ele continuava fazendo. Foi o que aconteceu com o auxílio. Então não houve ortodoxia liberal no governo Bolsonaro, não houve austeridade. E as consequências que nós vimos foram consequências negativas na economia. Então esse ideário ele se manteve de pé no governo Bolsonaro. E mais do que isso, nós vimos no governo Temer um governo que este sim foi mais ortodoxo, sem dúvida, e que conteve uma crise avassaladora devido à nova matriz econômica de 2012 do Manteiga com a Dilma. Então, isso também são fatos. O que eu quero saber agora é o terceiro fato, qual seja, se o PT voltar para uma linha mais gastadora, etc., vai ser ruim, vai dar merda, como a gente diz, ou não? Essa vai ser a grande pergunta. Acho que essa pergunta ela vai colocar assim, um desafio para, enfim, todas as pessoas. Porque também, assim, se der merda, se começar a inflação muito alta, aí a esquerda vai ter que se justificar, aí ela vai perder força, aí a gente vai estar vendo um governo todo conturbado, fazendo um ano de 2023 todo conturbado, todo atrapalhado. É uma coisa que pode acontecer também. A situação em geral, está muito dramática, porque o Bolsonaro fez uma verdadeira estratégia de terra arrasada
ele foi saindo do governo, foi deixando tudo torto, né? Ô, Ricardo, Então, por favor. e aí nesse caso, cara, uma situação de catástrofe econômica, aí, ou ao menos de recessão, etc. O foco do debate também muda, né? Porque, porra, não é possível que assim, o país na merda, a inflação lá em cima, a gente vai estar discutindo o banheiro trans, saca? Ou qualquer outra pauta bolsonarista, nada a ver, né? Não é possível. Olha, quando você fala não é possível, nunca diga isso no Brasil. No Brasil tudo é possível. As coisas mais improváveis acontecem aqui, cara. Mas de fato não é de se esperar que a gente perca tempo com essas filigranas, com essas bobagens aí que a galera